Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do direito processual penal. Falaremos agora dos sistemas de processo penal, mas é necessário, primeiro conceituarmos o que vem a ser sistema. Turma, sistema nada mais é do que o conjunto de elementos, que será aplicado ao processo criminal quando alguém infringir a lei penal. Então, o sistema é o conjunto de elementos, que será aplicado ao processo criminal quando alguém infringir a lei penal. Existem 3 tipos de sistemas processuais penais: o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto. Falaremos de cada um. Iniciaremos falando do sistema inquisitivo. O sistema inquisitivo teve origem em Roma, turma, De acordo com esse sistema, nós temos a concentração em um único órgão do Estado. Vai julgar, vai acusar e julgar. Então, o sistema inquisitivo é o sistema, no qual existe a concentração dos poderes de acusar e julgar nas mãos de um único órgão do Estado. Então, existe uma única pessoa, caberá a essa pessoa tanto acusar quanto a julgar. Partindo dessa ideia, nós podemos elencar as seguintes características do sistema inquisitivo. Primeira característica: a confissão do réu é considerada a rainha das provas, permitindo-se inclusive a prática da tortura. Então, primeira característica: a confissão do réu é considerada a rainha das provas, permitindo-se, inclusive, a utilização da tortura. Segunda característica: não existe debates orais. Predominando procedimentos exclusivamente escritos. Então, o que prevalece é o que está escrito. Não há debate oral. Terceira característica: os julgadores não estão sujeitos à recusa. Então, terceira característica: os julgadores não estão sujeitos à recusa. Quarta característica do sistema inquisitivo: o procedimento é sigiloso. O procedimento será sigiloso. Próxima característica: aqui, turma, no sistema inquisitivo, não há contraditório e a ampla defesa, é meramente decorativa, é meramente figurativa. Então, no sistema inquisitivo, não há contraditório e a defesa será meramente decorativa. Última característica: existe o impulso oficial e liberdade processual. Então, última característica, oriunda do sistema inquisitivo: a existência do impulso oficial e a liberdade processual. Esse é o sistema inquisitivo. O sistema acusatório, turma, ele teve origem na Grécia e na Roma antiga. O sistema acusatório teve origem na Grécia e na Roma antiga. Nesse sistema, turma, há uma nítida separação entre o órgão de acusação e o julgador, sendo este imparcial. Percebam, no inquisitório, uma única pessoa acusa e julga. Aqui, no sistema acusatório, há uma nítida separação entre aquele que acusa e aquele que julga, sendo que este julgador deverá ser
imparcial. A partir de tal conceito, nós podemos destacar, elencar as características que compõem o sistema acusatório. Primeira característica, turma, existe a liberdade de acusação, sendo reconhecido o direito ao ofendido e a qualquer cidadão. Tá? Então, existe aqui uma liberalidade para a acusação. Ela pode ser feita pelo ofendido ou por qualquer cidadão. Próxima característica. Prevalece, turma, a oralidade nos procedimentos. Irá prevalecer a oralidade nos procedimentos. Próxima característica. Predomina a liberdade de defesa e a isonomia entre as partes no processo. Então, predomina a liberdade de defesa e a igualdade, a isonomia entre as partes do processo. São partes iguais, não há nem mais nem menos. Vigora a publicidade do procedimento. Tá? Então, prevalece a publicidade do procedimento. Os atos deverão ser públicos. Existe a questão do contraditório. O contraditório, diferentemente do sistema inquisitivo, aqui no sistema acusatório está presente. Aqui existe a possibilidade de recusa do julgador. Tá? Existe a possibilidade de recusa do julgador. Existe, turma, o livre sistema de produção de prova. É livre a produção das provas. Tanto a acusação quanto a defesa podem produzir provas, tá? No sistema acusatório, diferentemente do que ocorria no sistema inquisitório. Tá? Próxima característica. Predomina a participação popular na justiça penal. Um exemplo, o tribunal do júri. Tá? Então, existe a participação popular no tribunal, no processo, na justiça penal. Tá? E aqui, turma, a liberdade do réu é a regra. Diferentemente do inquisitório, tá? Aqui a liberdade do réu é a regra. A sua colocação no cárcere é a exceção. Tá? O que prevalece é a liberdade do réu. Perfeitinho? Esse é o sistema acusatório. O próximo sistema é o sistema misto, turma. Tá? Ele surgiu lá após a Revolução Francesa. Esse sistema ele mescla, tá? Ele funde, tá? Os dois sistemas anteriores, o sistema inquisitório e o sistema acusatório. Tá? Existindo uma fase preliminar com os elementos do sistema inquisitório, procedimento secreto, escrito e sem o contraditório, e a fase do julgamento, com a predominância do sistema acusatório, oralidade, publicidade, contraditório, concentração dos atos processuais, intervenção de juízes populares e livre apreciação das provas. Tá? Então ele é um misto, é a união dos dois sistemas anteriores, o sistema inquisitório e o sistema acusatório. Esse é o sistema misto, também chamado, turma, tá? De sistema acusatório formal ou sistema francês. Tá? Então, o sistema misto também pode ser denominado sistema francês ou sistema acusatório formal. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Turma, e o nosso direito processual penal adotou qual sistema? Gente, tá? O nosso sistema, o direito processual, o nosso direito processual penal, ele não adotou, tá, o sistema acusatório puro, tá? Ortodoxo. Tendo em vista, turma, que aqui no nosso país é permitido ao magistrado
excepcionalmente, atuar de ofício em algumas situações. Que situações são essas, Ivo? Tá? Primeira situação: quando disser respeito ao direito de liberdade do agente, como, por exemplo, a expedição do habeas corpus de ofício, está previsto lá no artigo 654, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Penal. Ou quando se tratar do início da execução penal, que está previsto lá no artigo 195 da Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84. Tá? Então, recapitulando, o nosso direito, o direito processual penal pátrio, não adotou o sistema acusatório puro ortodoxo. Por quê? Porque existem algumas possibilidades que o juiz pode agir de ofício. Exemplo, ou primeira possibilidade, quando disser respeito ao direito de liberdade do agente, como, por exemplo, o juiz conceder o HC, o habeas corpus de ofício, previsto lá no artigo 654, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Penal. Uma outra hipótese, tá? Uma outra situação, quando se tratar do início da execução penal, o juiz pode agir de ofício, de acordo com o que está previsto no artigo 195 da Lei de Execuções Penais, da Lei 6.210/84. Belezinha? Tranquilo. Turma, isso é o que nós teríamos que tratar, tá? Dos sistemas processuais penais. Vamos falar agora, turma, da persecução penal. Persecução penal. Ivo, o que é persecução penal? Gente, a persecução penal, tá, nada mais é do que o poder-dever do Estado de investigar e punir as infrações penais. Então, persecução penal é o poder-dever do Estado, tá, de investigar e punir as infrações penais. Nós temos duas fases, turma, da persecução penal. A primeira fase, fase pré-processual ou informativa ou preliminar ou inquisitiva. E a fase processual. A fase, o que vinha a ser, Ivo, essa fase pré-processual ou informativa ou preliminar ou inquisitiva? Turma, é a fase da investigação criminal, que antecede a instauração do processo. Então, a fase pré-processual, ou informativa, ou preliminar, ou inquisitiva, tá? É a fase da investigação criminal que antecede a instauração do processo. Aqui, turma, ela é destinada à coleta de elementos relativos à materialidade e autoria ou participação na infração penal. É nessa fase pré-processual, onde nós colhemos os elementos para comprovar a materialidade, a autoria e ou a participação na infração penal. Tranquilo? Observação. O inquérito policial, que será a nossa próxima aula, tá? É a principal modalidade de investigação criminal. Tá? Então, o inquérito policial é a principal modalidade, tá, de investigação criminal. Mas não é a única, turma. Tá? Não é a única. Além, turma, do inquérito policial, nós podemos mencionar também, como compondo essa fase pré-processual, tá, da investigação criminal, os inquéritos parlamentares das comissões parlamentares de inquérito, CPIs, o inquérito policial militar, o IPM, o inquérito da polícia da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, de acordo com o que prevê a súmula
397 do STF e a investigação feita pelo Ministério Público. Muito embora ainda há uma divergência, uma discussão muito grande, saber se o Ministério Público pode ou não investigar. Tá? Eu entendo que o Ministério Público pode sim investigar. Tá? Mas há uma discussão, tá, do poder investigatório do Ministério Público, se ele tem esse poder, tá, de investigar. Eu pessoalmente entendo que ele tem sim esse poder. Tá? Então isso, turma, vem a ser a fase pré-processual ou informativa ou preliminar ou inquisitiva da persecução penal ou da persecutio criminis. Persecutio criminis, tá? A fase processual, turma, o próprio nome já diz, tá? É o momento da persecução criminal em juízo. É a ação penal propriamente dita. Tá? Então a fase processual, tá, é o momento da persecução criminal em juízo. É o momento da persecutio criminis em juízo. É a ação penal propriamente dito. Essa vem a ser a fase processual da persecução criminal. Tranquilo, maravilha, show de bola, turma. Um abraço, até a próxima. Tchau.